Está doendo? Escute essas 20 lições bíblicas para não desistir do seu propósito mesmo na dor. Tem pessoas que estão sorrindo durante o dia e desmoronando durante a noite. Pessoas que continuam ajudando todo mundo, mas por dentro estão cansadas, feridas e sem forças até para continuar orando. Talvez ninguém tenha percebido o quanto você está lutando ultimamente. Talvez você esteja carregando uma dor silenciosa que nem consegue explicar direito. E o pior tipo de sofrimento é aquele que acontece dentro da alma porque ninguém consegue enxergar. Você tenta permanecer forte, tenta acreditar que dias melhores vão chegar, mas existem momentos em que a dor começa a apagar a esperança. Você ora e sente silêncio. Você pede direção e tudo parece confuso. Você lê a Bíblia tentando encontrar respostas, mas o coração continua pesado. E pouco a pouco surge uma pergunta perigosa dentro da mente. Será que vale a pena continuar? Muita gente desiste do propósito não porque perdeu talento, inteligência ou capacidade. Desiste porque a dor cansou o coração. O sofrimento prolongado faz a mente acreditar que Deus se afastou. Faz a pessoa pensar que foi esquecida. E talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Cansado de lutar batalhas que ninguém entende. Cansado de carregar pesos emocionais em silêncio. Cansado de esperar algo mudar. Mas existe uma verdade espiritual que poucas pessoas conseguem entender quando estão sofrendo. Deus também trabalha nos períodos mais escuros da vida. Existem processos que só nascem no silêncio. Existem forças que só aparecem no deserto. Existem feridas que Deus transforma em propósito. E o que parece destruição hoje pode estar preparando algo que sua mente ainda não consegue compreender. A Bíblia está cheia de pessoas que quase desistiram. Jó perdeu tudo e teve noites em que desejou nunca ter nascido. Davi chorou escondido em cavernas enquanto fugia pela própria vida. Elias pediu a morte depois de vencer uma grande batalha espiritual. Pedro chorou amargamente depois de falhar. E até Jesus Cristo, antes da cruz, sentiu uma dor tão profunda que suou sangue no Getsêmani, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Isso significa que a dor não é prova de abandono. A dor não significa que Deus perdeu o controle da sua história. Na verdade, muitas vezes o céu está trabalhando mais intensamente, justamente quando tudo parece silencioso. E existe algo sobre o sofrimento que quase ninguém percebe. Algumas das maiores transformações espirituais da vida acontecem exatamente nos momentos em que a pessoa pensa que chegou ao fim. Hoje você vai ouvir 20 lições bíblicas que podem sustentar sua fé enquanto sua alma tenta sobreviver. Algumas dessas lições vão confrontar pensamentos que estão te destruindo por dentro. Outras vão revelar verdades espirituais que talvez você nunca tenha percebido antes. E uma delas pode ser exatamente a resposta que você precisava ouvir para não desistir agora. Porque existe um propósito sobrevivendo dentro da sua dor. Existe uma força que Deus ainda está formando dentro de você. E antes que este vídeo termine, você pode enxergar seu sofrimento de uma forma completamente diferente. O que vou te mostrar agora pode explicar por que algumas pessoas saem da dor destruídas enquanto outras saem transformadas. Lição 1. Deus também trabalha no silêncio. Uma das dores mais difíceis da vida é orar e sentir que o céu ficou em silêncio. Porque quando tudo está desmoronando, o coração humano espera uma resposta rápida de Deus. Espera um sinal. Espera uma mudança imediata. Mas existem momentos em que você ora, chora, pede direção, pede socorro e nada parece acontecer. E é exatamente aí que muitas pessoas começam a desistir. O silêncio de Deus testa áreas profundas da alma. Ele confronta a fé verdadeira, porque é fácil acreditar quando tudo está funcionando. Difícil é continuar confiando quando não existe resposta, quando os dias continuam pesados e quando a dor parece não acabar. E talvez hoje essa seja sua maior luta. Você não está apenas cansado do sofrimento. Você está cansado de não entender o motivo dele, mas existe algo poderoso que quase ninguém percebe sobre os silêncios de Deus. O silêncio não significa ausência. Deus nunca abandonou seus filhos no deserto. Nunca abandonou José na prisão.
Nunca abandonou Daniel na cova dos leões. Nunca abandonou Davi dentro das cavernas. E também não abandonou você. José recebeu sonhos de Deus ainda jovem, conforme está escrito no livro de Gênesis. Mas antes de ver a promessa se cumprir, foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, humilhado e esquecido dentro de uma prisão. E durante anos, o céu permaneceu em silêncio. Nenhuma explicação, nenhuma resposta imediata, nenhuma saída rápida. Imagine quantas noites José deve ter perguntado dentro da prisão: Deus, por que isso está acontecendo comigo? O mais impressionante é que Deus estava trabalhando justamente no período em que parecia distante. Enquanto José chorava, Deus estava preparando conexões, abrindo caminhos invisíveis e organizando acontecimentos que ele ainda não conseguia enxergar. Porque Deus trabalha em lugares que os olhos humanos não alcançam. Muitas vezes, enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está moldando sua mente, fortalecendo sua fé e preparando algo que ainda não chegou no tempo certo. O problema é que a dor faz a pessoa acreditar apenas no que consegue ver. E é aí que o sofrimento começa a destruir a esperança. Existe uma diferença entre silêncio e abandono. O silêncio de Deus nunca significa que ele desistiu de você. Significa que existe um processo acontecendo além da sua compreensão. Algumas das maiores obras de Deus começam em ambientes silenciosos. Uma semente cresce debaixo da terra antes de aparecer. Um bebê se desenvolve escondido antes de nascer. E muitos milagres começam invisíveis antes de se tornarem realidade. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Uma fase em que nada faz sentido. Você tenta permanecer forte, mas existem noites em que o coração fica cansado de esperar. E o inimigo usa esse silêncio para colocar pensamentos destrutivos na sua mente. Deus não está ouvindo. Nada vai mudar. Você foi esquecido. Mas essas mentiras nascem da dor, não da verdade. Jesus também enfrentou o silêncio em um dos momentos mais difíceis da sua caminhada. Na cruz, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 27, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso mostra que até nos momentos em que o céu parece silencioso, Deus continua presente, mesmo quando a dor não deixa você perceber. E talvez hoje Deus esteja te ensinando algo que só pode ser aprendido nesse processo. Porque existem forças espirituais que só nascem na espera. Existe maturidade que só cresce no silêncio. Existe intimidade com Deus que só acontece quando não sobra mais ninguém além dele. O mais perigoso é desistir antes daquilo que Deus estava preparando acontecer. Muitas pessoas abandonam o propósito porque interpretaram o silêncio como rejeição. Saíram do processo cedo demais. Pararam de acreditar cedo demais. E perderam milagres que estavam mais próximos do que imaginavam. Mas existe algo ainda mais profundo que você precisa entender sobre a dor. Às vezes, Deus não está apenas tentando te fortalecer. Às vezes, Ele está tentando revelar algo escondido dentro de você que nunca apareceria sem o deserto. Lição 2. A dor revela o que estava escondido. Existem coisas dentro da alma humana que só aparecem quando a vida aperta. Enquanto tudo está bem, muita gente acredita que conhece a si mesma. Acredita que possui uma fé forte, uma mente equilibrada e um coração preparado para qualquer situação. Mas a dor revela verdades que o conforto consegue esconder. Foi no deserto que Israel revelou ingratidão. Foi na tempestade que os discípulos revelaram medo. Foi diante da fogueira que Pedro revelou sua fragilidade. E talvez a luta que você está enfrentando agora também esteja revelando áreas internas que você nunca percebeu antes. A dor expõe inseguranças escondidas, expõe medos antigos, expõe feridas emocionais que estavam enterradas há anos. E embora isso seja desconfortável, também pode ser uma das maiores oportunidades de transformação espiritual da sua vida. Porque Deus não revela algo para te humilhar. Ele revela para curar. Muita gente pede para Deus mudar as circunstâncias. Mas Deus primeiro quer transformar o coração.
Porque existem pessoas que sobreviveriam financeiramente, emocionalmente e até espiritualmente se tudo mudasse ao redor delas, mas continuariam destruídas por dentro. E Deus se importa mais com aquilo que você está se tornando do que apenas com aquilo que você está vivendo. Jó acreditava que conhecia profundamente sua fé. Mas quando perdeu bens, saúde e família, dores escondidas começaram a sair da alma. Em alguns momentos, ele questionou, chorou e até desejou nunca ter nascido, conforme está escrito no livro de Jó. Isso não fez Deus abandonar Jó. Na verdade, foi exatamente naquele processo doloroso que Deus começou uma transformação mais profunda dentro dele. Existe uma frase poderosa no livro de Jó, capítulo 42, quando ele declara: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Perceba isso. Jó já conhecia Deus antes da dor. Mas foi o sofrimento que aprofundou essa intimidade de uma maneira que nunca teria acontecido no conforto. Talvez você esteja descobrindo agora o quanto sua mente anda cansada. Talvez esteja percebendo o quanto depende da aprovação das pessoas. Talvez esteja entendendo o quanto o medo do futuro controla suas emoções. E embora isso doa, também significa que Deus está trazendo luz para áreas que precisavam ser tratadas. O sofrimento tem a capacidade de quebrar máscaras emocionais. Pessoas fortes descobrem fraquezas. Pessoas autossuficientes percebem o quanto precisam de Deus. Pessoas acostumadas a controlar tudo aprendem que existem batalhas que só podem ser vencidas com dependência espiritual. E existe algo ainda mais profundo acontecendo enquanto você sofre. A dor não apenas revela feridas, ela também revela prioridades. Em momentos difíceis, você começa a perceber o que realmente importa. Coisas que antes pareciam enormes começam a perder valor. O orgulho perde força. A vaidade perde sentido. O ego perde espaço. Porque a dor reorganiza o coração humano. Mas o inimigo tenta usar esse processo para destruir sua identidade. Ele quer que você acredite que suas fraquezas definem quem você é. Quer que você pense que suas crises significam fracasso espiritual. Só que Deus nunca teve medo das suas feridas. Ele já conhecia cada uma delas antes mesmo de você nascer. Jesus nunca rejeitou pessoas quebradas. Pelo contrário, os mais cansados, os mais feridos e os mais perdidos eram justamente aqueles que mais recebiam sua compaixão. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus declara: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Isso significa que Deus não se afasta da sua dor. Ele se aproxima dela. Talvez hoje você esteja vendo partes de si mesmo que gostaria de esconder. Pensamentos que nunca imaginou ter. Medos que nunca admitiu. Cansaços que nem consegue explicar. Mas Deus consegue transformar até aquilo que parece quebrado demais para ser restaurado. E o mais impressionante é que algumas pessoas passam anos tentando fugir do deserto sem perceber que é justamente ali que Deus começa a construir uma versão mais forte, mais profunda e mais preparada delas mesmas. Só que existe uma verdade que quase ninguém aceita facilmente. Algumas dores não surgem apenas para revelar fraquezas. Algumas dores existem para destruir versões antigas de você que não poderiam entrar no propósito que Deus preparou. Lição 3. Deus às vezes quebra antes de usar. Uma das partes mais difíceis da caminhada espiritual é aceitar que Deus nem sempre fortalece uma pessoa antes de quebrá-la. Porque o ser humano gosta de crescimento sem dor, transformação sem processo e propósito sem renúncia. Mas na Bíblia, quase todos que foram usados profundamente por Deus passaram primeiro por períodos de quebra, silêncio e desconstrução. Moisés precisou perder o orgulho do Egito antes de liderar uma nação no deserto. Jacó precisou ser ferido antes de se tornar Israel. Pedro precisou cair antes de se tornar uma rocha espiritual. Paulo precisou ficar cego antes de enxergar verdadeiramente seu chamado. E talvez o que você chama hoje de destruição seja apenas Deus desmontando partes suas que não poderiam continuar do mesmo jeito. A dor quebra ilusões. Quebra dependências emocionais, quebra orgulho, quebra autossuficiência
E embora isso machuque profundamente, existem pessoas que jamais se aproximariam de Deus se a vida nunca as quebrasse. O problema é que ninguém gosta de se sentir fraco. Ninguém gosta de perceber que perdeu o controle. Mas muitas vezes Deus permite situações que a sua força humana não consegue resolver justamente para mostrar que existe um limite para aquilo que você consegue carregar sozinho. Existe um momento na vida em que a alma fica tão cansada que percebe que não consegue mais sobreviver apenas com motivação, distrações ou aparência de força. E é exatamente nesse lugar que muitas pessoas finalmente começam a buscar Deus de verdade, não apenas como religião, mas como necessidade. Foi isso que aconteceu com Pedro. Durante muito tempo ele acreditou que jamais abandonaria Jesus. Sua autoconfiança era enorme. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, Pedro declarou que estaria disposto até a morrer por Cristo. Mas poucas horas depois, negou Jesus 3 vezes diante de pessoas simples ao redor de uma fogueira. Imagine a dor emocional que Pedro sentiu naquele momento. A vergonha, a culpa, a sensação de fracasso espiritual. Tudo aquilo destruiu a imagem forte que ele tinha de si mesmo. E embora parecesse o fim, Deus estava apenas quebrando uma versão orgulhosa de Pedro para construir um homem mais humilde, mais dependente e mais preparado para o propósito. Porque pessoas quebradas por Deus carregam uma profundidade que pessoas apenas fortes nunca desenvolvem. Elas aprendem compaixão, aprendem dependência espiritual, aprendem a confiar mesmo quando não entendem e, principalmente, param de acreditar apenas em si mesmas. Existe algo muito perigoso no excesso de autossuficiência. Quando a pessoa acredita que consegue controlar tudo, ela quase nunca percebe o quanto precisa de Deus. Por isso, algumas dores não chegam para destruir sua vida. Chegam para destruir a ilusão de controle. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse processo. Você sente que partes suas estão desmoronando. Coisas que antes te sustentavam perderam força. Pessoas em quem você confiava se afastaram. Planos falharam. Emoções ficaram confusas. E no meio disso tudo, talvez exista uma pergunta dentro do seu coração. Por que Deus está permitindo isso? Porque às vezes Deus precisa esvaziar você de certas versões antigas, antes de te levar para algo maior. O problema é que a quebra dói. Dói perceber limitações. Dói aceitar que existem feridas internas ainda abertas. Dói entender que você não era tão forte quanto imaginava. Mas existe uma diferença entre ser destruído e ser moldado. O oleiro quebra o vaso não para acabar com ele, mas para reconstruí-lo corretamente. E Deus nunca desperdiça processos dolorosos. Cada lágrima, cada noite difícil e cada batalha emocional podem estar formando dentro de você uma força espiritual que ainda não existia. O mais impressionante é que muitas das pessoas mais usadas por Deus na Bíblia carregavam marcas profundas. Não eram perfeitas. Não eram emocionalmente invencíveis. Eram pessoas transformadas pelo processo. E talvez sua dor esteja preparando você para algo que sua antiga versão jamais conseguiria suportar. Mas existe um detalhe ainda mais profundo sobre o sofrimento que muita gente ignora. Algumas batalhas não estão apenas tentando te quebrar emocionalmente. Existe uma guerra invisível acontecendo contra sua mente, sua fé e sua esperança. Lição 4. Existe uma batalha invisível tentando cansar sua alma. Nem toda dor é apenas emocional. Nem todo cansaço nasce apenas do corpo. Existem pessoas que dormem e continuam cansadas. Pessoas que tentam descansar, mas a mente nunca para. Pessoas que sorriem por fora enquanto uma guerra silenciosa acontece dentro delas todos os dias. E o mais perigoso é que muita gente nem percebe que existe uma batalha espiritual acontecendo ao redor da própria mente. O inimigo raramente começa destruindo uma pessoa de uma vez. Primeiro ele tenta cansá-la, porque uma alma cansada começa a perder forças para orar. Perde forças para acreditar. Perde forças até para continuar lutando pelo próprio propósito. O sofrimento prolongado faz pensamentos destrutivos parecerem verdade.
Aos poucos surgem frases silenciosas dentro da mente. Nada vai mudar. Você não vai conseguir. Deus se esqueceu de você. Sua vida nunca será diferente. E é exatamente assim que muitas pessoas começam a desistir sem perceber. No livro de Daniel, capítulo 7, existe uma passagem poderosa que diz que o inimigo tentaria desgastar os santos. Perceba isso. O objetivo não é apenas atacar, é desgastar, é esgotar emocionalmente. Porque quando a alma fica cansada demais, até pequenas batalhas parecem impossíveis. Talvez você esteja vivendo isso agora. Não é apenas tristeza. Não é apenas preocupação. Existe um peso constante sobre seus pensamentos. Uma sensação de exaustão emocional difícil de explicar. Você tenta permanecer firme, mas sua mente parece entrar em guerra contra você mesma. E o sofrimento emocional prolongado realmente afeta a forma como o cérebro funciona. O medo constante aumenta a ansiedade, enfraquece a esperança e faz a pessoa enxergar o futuro de maneira distorcida. A dor repetitiva pode aprisionar a mente em ciclos de preocupação e desânimo. Mas existe algo poderoso que a ciência também começa a perceber. Fé, oração e esperança têm capacidade real de fortalecer emocionalmente o ser humano. Quando alguém ora com sinceridade, existe um efeito espiritual e emocional acontecendo ao mesmo tempo. A oração reorganiza pensamentos, reduz o desespero e fortalece áreas internas que o medo tenta destruir. Não é apenas religião. Existe poder espiritual quando alguém continua buscando Deus mesmo no meio da dor. Jesus sabia que existiam batalhas invisíveis acontecendo dentro das pessoas. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, ele disse aos discípulos: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque existem guerras que começam primeiro na mente antes de destruírem decisões, emoções e propósito. O inimigo quer cansar você antes de parar você. Quer que sua alma fique tão esgotada que você abandone sonhos, relacionamentos, fé e propósito sozinho. Quer transformar sua dor em desesperança. Quer fazer você acreditar que nunca mais será feliz, que nunca mais terá paz e que sua história terminou nesse sofrimento. Mas a verdade é que Deus nunca perdeu o controle da batalha que você está enfrentando. Mesmo quando sua mente está cansada, Deus continua presente. Mesmo quando você sente medo, Deus continua sustentando você. E talvez uma das maiores provas disso seja o fato de você ainda estar aqui lutando, mesmo depois de tudo que tentou te destruir. Existem pessoas que olham para você sem imaginar quantas batalhas silenciosas você venceu sozinho. Sem imaginar quantas vezes você chorou sem contar para ninguém. Sem imaginar quantas vezes sua fé ficou por um fio. E ainda assim, Deus não permitiu que você caísse completamente. Só que existe algo ainda mais perigoso sobre o sofrimento emocional. Depois de muito tempo lutando, algumas pessoas começam a enxergar a si mesmas de forma errada. O medo distorce pensamentos. A dor distorce identidade. E pouco a pouco a pessoa deixa de enxergar aquilo que Deus ainda vê nela. O que vou te mostrar agora pode mudar completamente a maneira como você enxerga suas fraquezas, seus medos e até sua própria dor. Lição 5. O medo distorce sua visão, mas Deus ainda vê propósito em você. Uma das coisas mais perigosas que a dor faz é mudar a forma como a pessoa enxerga a si mesma. Depois de tantas decepções, perdas e batalhas emocionais, muita gente começa a acreditar que perdeu valor, perdeu força e perdeu propósito. O sofrimento prolongado cria lentes de medo dentro da mente. E quando isso acontece, até alguém escolhido por Deus começa a se sentir pequeno, incapaz e esquecido. O medo distorce tudo. Distorce sonhos. Distorce esperança. Distorce identidade. Existem pessoas extremamente fortes espiritualmente que hoje se enxergam apenas pelas feridas que carregam. Pessoas que já venceram tantas batalhas, mas que agora olham para si mesmas e só conseguem ver cansaço. Foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. No livro de Juízes, capítulo 6, Israel estava sendo humilhado pelos midianitas. O povo vivia escondido, com medo
e sem esperança. E Gideão era apenas um homem comum, tentando sobreviver em silêncio. Ele não se via como alguém forte, não se via como líder, não se via como resposta de Deus para nada. Mas quando o anjo do Senhor apareceu, chamou Gideão de homem valente. Perceba a profundidade disso. Deus chamou de valente um homem que estava escondido. Enquanto Gideão enxergava medo, Deus enxergava propósito. Enquanto Gideão enxergava fraqueza, Deus enxergava potencial. Porque Deus não olha apenas para quem você é no meio da dor. Ele olha para quem você pode se tornar depois do processo. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse conflito dentro da mente. Você olha para suas falhas e pensa que não é suficiente. Olha para sua ansiedade e acredita que nunca vai vencer. Olha para o seu passado e acha que Deus não pode mais usar você. Só que a dor distorce sua visão, não a visão de Deus. Muitas vezes o sofrimento faz a pessoa esquecer tudo o que já superou. Faz esquecer quantas vezes Deus sustentou ela antes. Faz esquecer milagres, livramentos e forças que já recebeu em outros momentos difíceis. O medo reduz a vida inteira a um único momento de dor. E é assim que o inimigo tenta aprisionar a mente humana. Ele quer que você se identifique mais com suas feridas do que com aquilo que Deus declarou sobre você. Quer que você pense que suas crises emocionais definem seu destino. Quer transformar uma estação difícil em uma identidade permanente. Mas Deus nunca chamou você pelo seu pior momento. Davi foi chamado enquanto ainda era apenas um pastor esquecido no campo. Pedro foi chamado mesmo sendo impulsivo e falho. Maria Madalena foi transformada, apesar de um passado quebrado. E Paulo, antes perseguidor, se tornou um dos homens mais influentes do Evangelho. Isso significa que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele transforma pessoas disponíveis. Talvez hoje você esteja cansado demais para acreditar em si mesmo. Talvez existam pensamentos dentro da sua mente dizendo que já acabou para você. Mas existe uma diferença entre como a dor te vê e como Deus te vê. A dor diz, você fracassou. Deus diz, você ainda está sendo moldado. A dor diz, você perdeu. Deus diz, o processo ainda não terminou. A dor diz, você não consegue. Deus diz, a minha graça te basta. Conforme está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Existe algo poderoso acontecendo mesmo agora enquanto você escuta esta mensagem. Porque quando uma pessoa começa a enxergar a si mesma da maneira correta, ela recupera forças para continuar caminhando. E talvez Deus esteja tentando restaurar não apenas sua esperança, mas também sua identidade espiritual. Só que existe uma verdade ainda mais profunda, que muita gente não consegue entender durante o sofrimento. Algumas das maiores dores da sua vida não chegaram para destruir você. Chegaram para preparar uma força que você ainda vai precisar no futuro. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou digite as alterações que deseja. Lição 6. Deus está preparando forças que você ainda vai precisar. Quase ninguém entende isso enquanto está sofrendo. Porque quando a dor chega, a primeira pergunta da mente humana é: por que Deus está permitindo tudo isso? Mas muitas vezes a pergunta correta seria: para o que Deus está me preparando? Existem forças espirituais que não nascem no conforto. Existe maturidade que não cresce nos dias fáceis. Existe uma profundidade emocional que só aparece depois que a pessoa atravessa períodos difíceis. E embora isso seja doloroso, Deus consegue usar até as batalhas mais pesadas para construir algo dentro de você que ainda será necessário no futuro. O problema é que o ser humano enxerga apenas o momento presente. Deus enxerga o caminho inteiro. José não entendia por que foi traído pelos irmãos. Davi não entendia por que passou tantos anos fugindo antes de se tornar rei. Moisés não entendia por que passou 40 anos no deserto. E muitas vezes, você também não entende por que certas dores continuam acontecendo mesmo depois de tantas orações. Mas existe um detalhe poderoso em todos esses processos.
Deus estava preparando cada um deles para responsabilidades que ainda não tinham chegado. Uma pessoa sem processo pode até receber uma bênção rapidamente, mas talvez não consiga sustentá-la emocionalmente depois. Por isso, Deus não trabalha apenas para entregar algo nas suas mãos. Ele trabalha primeiro dentro do seu coração. O sofrimento ensina coisas que o conforto jamais ensinaria. Ensina discernimento. Ensina dependência espiritual. Ensina paciência. Ensina resistência emocional. E embora ninguém goste de atravessar desertos, muitos dos homens e mulheres mais fortes da Bíblia nasceram exatamente nesses lugares difíceis. Davi aprendeu a confiar em Deus sozinho no campo antes de enfrentar Golias diante de uma multidão. José aprendeu a administração na prisão antes de governar o Egito. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Perceba isso. Antes de grandes propósitos, quase sempre existe preparação silenciosa. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase em que tudo parece lento, cansativo e confuso. Você olha para a sua vida e sente que perdeu tempo demais sofrendo. Mas Deus nunca desperdiça processos. Até as dores que pareciam sem sentido podem estar fortalecendo áreas que você ainda vai precisar muito mais adiante. Existe uma força emocional que só nasce depois de sobreviver a certas noites difíceis. Existe uma intimidade com Deus que só aparece quando ninguém mais consegue sustentar você. E existem pessoas que vão encontrar esperança futuramente através do testemunho que hoje ainda está sendo formado dentro da sua dor. O mais impressionante é que algumas das pessoas mais fortes espiritualmente carregam cicatrizes profundas. Porque foram justamente essas cicatrizes que ensinaram elas a depender mais de Deus do que das próprias emoções. O inimigo quer fazer você acreditar que seu sofrimento é atraso. Mas Deus pode estar usando exatamente essa fase para impedir que você chegue despreparado em lugares que poderiam destruir você depois. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de aceitar. Deus não está apenas preocupado com aquilo que você quer agora. Ele está preocupado com aquilo que sua alma será capaz de suportar amanhã. Por isso, algumas respostas demoram. Alguns processos continuam. Algumas portas permanecem fechadas por um tempo. Não porque Deus esqueceu você, mas porque existe preparação acontecendo no invisível. E existe algo ainda mais profundo que quase ninguém percebe durante a dor. Depois de muito sofrimento, algumas pessoas começam a acreditar que perderam completamente as forças. Mas é exatamente nesse lugar de fraqueza que Deus costuma revelar um dos maiores segredos espirituais da vida. Lição 7. Sua fraqueza pode se tornar o lugar onde Deus mais vai se manifestar. Existe um momento no sofrimento em que a pessoa para de tentar parecer forte. O coração fica cansado de fingir que está tudo bem. As emoções começam a pesar. A mente perde forças. E talvez você tenha chegado exatamente nesse lugar. Um lugar onde já não consegue sustentar a imagem de alguém invencível. Mas existe algo que Deus faz de maneira diferente dos homens. Enquanto o mundo valoriza força, aparência e controle, Deus frequentemente escolhe agir justamente através da fraqueza humana. Porque quando alguém entende que não consegue sobreviver sozinho, finalmente abre espaço para depender completamente dele. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma maneira profunda. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre uma dor constante que carregava. A Bíblia não explica exatamente o que era, mas revela que Paulo orou várias vezes pedindo para Deus remover aquele sofrimento. E a resposta de Deus foi algo que muitos não conseguem aceitar facilmente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba a profundidade disso. Deus não disse que Paulo nunca mais sofreria. Não disse que removeria imediatamente todas as lutas. Deus mostrou que existia uma força espiritual maior do que a própria dor. Muitas pessoas acreditam que só poderão ser usadas por Deus quando estiverem completamente curadas emocionalmente, fortes o tempo todo e sem nenhuma crise interna. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Deus age através de pessoas cansadas, feridas e imperfeitas,
que continuam caminhando mesmo sem entender tudo. Moisés tinha medo de falar. Elias enfrentou depressão e desejou morrer. Jeremias chorava constantemente. Pedro era impulsivo. Tomé duvidou. E mesmo assim, Deus usou cada um deles de maneira poderosa. Isso significa que suas fraquezas não assustam Deus. Talvez você esteja se julgando duramente agora. Talvez esteja olhando para sua ansiedade, suas lágrimas, seu cansaço emocional e pensando que isso significa falta de fé. Mas sentir dor não faz de você alguém fraco espiritualmente. Até Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 11. O problema é que o sofrimento faz a pessoa acreditar que perdeu valor porque perdeu forças. Só que Deus nunca chamou você para carregar tudo sozinho. Algumas batalhas são pesadas justamente para fazer você entender que precisa se apoiar nele. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa orgulhosa e uma pessoa quebrantada. O orgulhoso acredita que consegue vencer sozinho. O quebrantado entende que sem Deus não consegue continuar. E é exatamente nesse lugar de dependência que muitos milagres começam. Talvez hoje você esteja emocionalmente exausto. Talvez existam dias em que até levantar da cama parece difícil. Dias em que sua mente fica cansada de lutar contra medo, ansiedade e pensamentos negativos. Mas mesmo nesse estado, Deus continua perto de você. No livro dos Salmos, capítulo 34, está escrito que o Senhor está perto dos quebrantados de coração. Isso significa que Deus não se aproxima apenas de pessoas fortes. Ele se aproxima especialmente daqueles que estão feridos. E existe algo muito poderoso acontecendo quando alguém continua buscando Deus mesmo sem forças. Porque fé verdadeira não é continuar acreditando apenas quando tudo está bem. Fé verdadeira é continuar caminhando mesmo quando a alma está cansada. Talvez você não perceba agora, mas sobreviver a essa fase já está formando dentro de você uma resistência espiritual que antes não existia. Cada batalha emocional vencida em silêncio está fortalecendo áreas profundas da sua alma. Só que existe uma armadilha perigosa que muitas pessoas enfrentam depois de sofrer por muito tempo. Algumas começam a acreditar que nunca mais voltarão a sentir esperança, alegria ou paz novamente. E o que vou te mostrar agora pode mudar completamente sua maneira de enxergar o futuro. Lição 8. O sofrimento não é o capítulo final da sua história. Uma das maiores mentiras que a dor tenta colocar dentro da mente humana é a ideia de que tudo vai permanecer assim para sempre. Depois de muito tempo sofrendo, o coração começa a perder a capacidade de imaginar dias melhores. A pessoa se acostuma tanto com a luta que passa a acreditar que nunca mais terá paz, nunca mais será feliz e nunca mais conseguirá sentir esperança de verdade. E é exatamente nesse ponto que o sofrimento se torna ainda mais perigoso. Porque antes de destruir sonhos, ele tenta destruir a expectativa de futuro. Talvez você conheça essa sensação. Você olha para a própria vida e pensa: eu não consigo mais enxergar saída. As noites ficam longas, a ansiedade cresce. O medo do amanhã começa a sufocar os pensamentos. E pouco a pouco, surge uma exaustão emocional tão profunda que até imaginar felicidade parece distante. Mas existe algo muito importante que você precisa entender agora. Momentos difíceis parecem eternos enquanto estão acontecendo, mas eles não definem o restante da sua história. No livro das Lamentações, capítulo 3, Jeremias escreve palavras profundamente dolorosas. Ele descreve sofrimento, tristeza, angústia e sensação de abandono. Mas no meio daquela escuridão emocional, algo muda dentro dele. Jeremias declara: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Perceba isso. A esperança não nasceu porque tudo mudou rapidamente ao redor dele. A esperança nasceu porque ele decidiu lembrar quem Deus era mesmo no meio da dor. O sofrimento tenta aprisionar sua visão apenas no presente. Faz você esquecer tudo o que Deus já fez antes. Faz esquecer quantas batalhas você já sobreviveu. Faz esquecer quantas vezes parecia impossível continuar. Mas ainda assim,
Deus sustentou você. E talvez hoje sua mente esteja tão cansada que você não consegue perceber uma coisa importante. Você já venceu dias que pareciam impossíveis no passado. Existem momentos em que Deus não muda imediatamente a situação porque primeiro está tentando fortalecer sua capacidade de atravessar ela. Porque algumas pessoas pedem uma vida nova sem perceber que ainda possuem uma mentalidade destruída pelo medo. O problema é que a dor distorce a percepção do tempo. Quando alguém sofre emocionalmente, uma semana parece um ano, uma noite parece interminável. E quanto mais cansada a mente fica, mais difícil se torna acreditar que algo pode melhorar. Mas a Bíblia mostra repetidamente que Deus é especialista em reconstruir histórias que pareciam acabadas. Sara achava impossível gerar um filho na velhice. José saiu da prisão para o governo. Ana chorava pela impossibilidade de ser mãe até que Samuel nasceu. Lázaro já estava morto havia 4 dias quando Jesus chegou. Isso significa que Deus não trabalha baseado apenas naquilo que parece possível aos olhos humanos. Talvez hoje existam áreas da sua vida que parecem mortas, sonhos que perderam força, esperanças enterradas pela dor, orações antigas que parecem esquecidas, mas Deus consegue restaurar até aquilo que você acredita que não tem mais solução. E existe algo muito poderoso sobre pessoas que sobreviveram ao sofrimento. Elas desenvolvem uma profundidade que pessoas confortáveis raramente possuem. Aprendem a valorizar pequenas pazes. Aprendem a reconhecer a presença de Deus em detalhes simples. Aprendem que esperança não é negar a dor, mas continuar acreditando mesmo enquanto ela existe. O inimigo quer convencer você de que sua história terminou nessa fase difícil. Quer transformar um capítulo doloroso em destino permanente. Mas Deus ainda escreve finais que ninguém consegue explicar. Talvez você não consiga enxergar agora, mas existe vida depois dessa dor. Existe alegria depois desse processo. Existe propósito depois desse sofrimento. E um dia você poderá olhar para trás e perceber que Deus sustentou você até nos momentos em que achava que não conseguiria continuar. Mas existe uma verdade ainda mais profunda que quase ninguém entende durante o sofrimento. Algumas das maiores transformações espirituais não acontecem quando Deus remove imediatamente a dor. Elas acontecem quando a pessoa aprende a permanecer firme, mesmo enquanto a tempestade continua. Lição 9. Deus está te ensinando a permanecer firme, mesmo no meio da tempestade. Muita gente acredita que fé significa viver sem dor, sem medo e sem momentos difíceis. Mas a Bíblia nunca prometeu uma vida sem tempestades. O que Deus prometeu foi presença no meio delas. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis da caminhada espiritual. Porque o ser humano sempre espera que Deus acalme imediatamente o vento, resolva rapidamente os problemas e elimine todo o sofrimento. Mas existem momentos em que Deus não muda primeiro a tempestade. Ele muda a pessoa que está atravessando ela. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, os discípulos estavam dentro de um barco quando uma grande tempestade começou. O vento era forte. As ondas batiam violentamente. A situação parecia completamente fora de controle. E enquanto tudo acontecia, Jesus estava dormindo. Imagine o desespero daqueles homens. Alguns deles eram pescadores experientes. Conheciam o mar, sabiam identificar perigo. E mesmo assim, ficaram aterrorizados. Eles acordaram Jesus dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Perceba a profundidade disso. O medo fez os discípulos acreditarem que Jesus não se importava com eles. E é exatamente isso que a dor faz muitas vezes. Ela distorce nossa percepção da presença de Deus. Existem pessoas hoje vivendo tempestades emocionais tão fortes que começaram a pensar que Deus não se importa mais. Porque quando o sofrimento demora, o coração humano começa a interpretar silêncio como abandono. Mas Jesus estava no barco o tempo inteiro, mesmo enquanto os discípulos estavam em pânico. Talvez hoje sua vida pareça exatamente assim. Ventos fortes acontecendo ao redor, pensamentos confusos, medo do futuro, ansiedade tentando dominar sua mente.
E em alguns momentos parece até que Deus está em silêncio enquanto você luta para não afundar emocionalmente. Só que existe algo poderoso nas tempestades espirituais. Elas revelam onde sua confiança realmente está. Enquanto tudo está calmo, muita gente acredita que possui fé forte. Mas é no meio das crises que a confiança verdadeira é desenvolvida. Porque permanecer firme quando tudo está bem não exige profundidade espiritual. Difícil é continuar acreditando quando a realidade ao redor parece assustadora. E talvez Deus esteja tentando ensinar você a desenvolver uma fé que não dependa apenas de circunstâncias favoráveis. Uma das coisas mais perigosas sobre o sofrimento é que ele tenta acelerar decisões emocionais. A pessoa cansada quer desistir rápido, quer fugir rápido, quer abandonar tudo rapidamente só para aliviar a dor. Mas muitas vezes é exatamente no meio da tempestade que Deus está fortalecendo áreas internas que nunca cresceriam em tempos fáceis. Davi aprendeu a confiar em Deus enquanto fugia. Daniel permaneceu firme mesmo ameaçado. Paulo continuou pregando mesmo sofrendo perseguições constantes. E todos eles descobriram algo profundo. A presença de Deus se torna ainda mais valiosa quando tudo ao redor parece instável. Talvez você esteja esperando que Deus remova imediatamente todas as suas batalhas. Mas antes disso, Ele pode estar ensinando você a não ser destruído por elas. Porque pessoas espiritualmente maduras não são aquelas que nunca enfrentam tempestades. São aquelas que continuam caminhando mesmo quando o vento sopra forte. E existe algo muito importante que você precisa lembrar agora. O fato de você estar cansado não significa que está derrotado. O fato de sentir medo não significa ausência de fé. Até homens e mulheres poderosos da Bíblia tiveram momentos de fraqueza emocional. O que define sua história não é a intensidade da tempestade. É quem continua dentro do barco com você. Talvez hoje você não consiga enxergar saída. Talvez sua mente esteja exausta de lutar contra pensamentos negativos. Mas Deus ainda continua presente no meio daquilo que parece impossível controlar. E existe uma verdade ainda mais profunda sobre o sofrimento que poucas pessoas entendem. Algumas dores não estão apenas fortalecendo você, elas também estão preparando seu testemunho para alcançar outras pessoas que futuramente enfrentarão batalhas parecidas. Lição 10. Sua dor pode se transformar em um testemunho que vai salvar outras vidas. Talvez hoje você enxergue seu sofrimento apenas como um peso difícil de suportar. Talvez pense que suas lágrimas não têm sentido, que suas batalhas emocionais são apenas um acúmulo de dor sem propósito. Mas existe algo poderoso que Deus costuma fazer com pessoas que sobreviveram a desertos profundos. Ele transforma feridas em testemunhos. E quase ninguém entende isso enquanto está sofrendo, porque quando a dor é intensa, tudo o que a pessoa deseja é escapar dela o mais rápido possível. Só que muitas vezes Deus usa exatamente as experiências mais difíceis da vida para gerar cura, força e esperança em outras pessoas no futuro. O problema é que ninguém imagina durante a tempestade que um dia aquela mesma luta poderá se tornar uma ponte para alcançar alguém. José provavelmente nunca imaginou que a prisão faria parte do testemunho que salvaria uma nação inteira da fome. Davi nunca imaginou que as cavernas se tornariam parte da história que inspiraria milhões de pessoas depois. Jó jamais pensou que sua dor atravessaria gerações fortalecendo pessoas em momentos de perda e sofrimento. E talvez você também não consiga enxergar agora o impacto que Deus ainda pode gerar através daquilo que está vivendo. Existem dores que desenvolvem em você uma sensibilidade espiritual que antes não existia. Pessoas que sofreram profundamente aprendem a reconhecer lágrimas escondidas. Aprendem a perceber silêncios dolorosos. Aprendem a ter compaixão verdadeira. Porque quem já foi quebrado entende a dor de maneira diferente. Uma pessoa que nunca enfrentou ansiedade talvez não compreenda completamente alguém que luta contra pensamentos pesados todos os dias. Uma pessoa que nunca sofreu perdas profundas talvez não entenda a sensação de vazio que certas dores deixam dentro da alma. Mas alguém que sobreviveu ao sofrimento carrega uma autoridade emocional e espiritual diferente. É por isso que Deus frequentemente usa pessoas feridas para curar outras. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1,
Está escrito que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar outros que estiverem passando por sofrimento. Perceba a profundidade disso. O consolo que Deus entrega para você hoje pode se tornar esperança para outra pessoa amanhã. Talvez neste momento você esteja sendo fortalecido por alguém que um dia também quase desistiu. Talvez existam pessoas ouvindo este vídeo agora porque sobreviveram a dores parecidas com as suas. E isso significa que seu sofrimento não precisa terminar em destruição. Ele pode terminar em transformação. O inimigo quer que você se esconda na vergonha daquilo que sofreu. Quer fazer você acreditar que suas crises emocionais anulam seu valor. Mas Deus consegue usar até as partes mais quebradas da sua história para alcançar vidas. As cicatrizes que hoje doem podem amanhã se tornar prova de sobrevivência. Prova de que Deus sustentou você quando ninguém mais conseguia. Prova de que existia força espiritual agindo mesmo nos momentos mais escuros. E existe algo ainda mais poderoso sobre pessoas que passaram pelo sofrimento. Elas falam de Deus com profundidade diferente, porque não conhecem apenas teorias. Conhecem sustento real, conhecem noites difíceis, conhecem batalhas internas, conhecem o que significa continuar respirando mesmo quando a alma está cansada. Talvez você ainda não perceba isso agora, mas sobreviver a essa fase já está formando dentro de você uma autoridade espiritual que antes não existia. Só que existe uma verdade ainda mais profunda que muitos demoram para entender. Algumas dores não apenas transformam sua história, elas também mudam completamente a forma como você enxerga Deus. Lição 11. Algumas dores fazem você conhecer Deus de uma forma mais profunda. Existem pessoas que conhecem versículos, conhecem pregações, conhecem histórias bíblicas. Mas existe uma diferença entre ouvir falar de Deus e experimentar sua presença no meio da dor. Porque algumas revelações espirituais só acontecem quando o coração está quebrantado. Enquanto tudo está bem, muita gente se aproxima de Deus apenas de maneira superficial. Orações rápidas, fé confortável, relacionamento distante. Mas quando a dor chega de verdade, algo muda dentro da alma humana. A pessoa começa a buscar Deus não apenas por obrigação religiosa, mas porque percebe que sem Ele não consegue continuar. E embora o sofrimento seja difícil, ele frequentemente aprofunda a intimidade espiritual de uma maneira que tempos fáceis raramente conseguem produzir. Foi isso que aconteceu com Jó. Antes do sofrimento, ele já era um homem temente a Deus, já possuía fé, já tinha uma vida espiritual sólida. Mas depois de atravessar perdas, silêncio, dor emocional e perguntas sem resposta, algo mudou profundamente dentro dele. No livro de Jó, capítulo 42, ele declara: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Perceba isso. A dor não destruiu apenas coisas ao redor de Jó. Ela destruiu uma visão superficial que ele ainda tinha sobre Deus. Talvez hoje você esteja vivendo um processo parecido. Você começou essa fase tentando entender Deus apenas pela lógica, tentando encontrar explicações rápidas para tudo. Mas existem momentos em que Deus não entrega respostas completas, porque deseja primeiro aproximar você da sua presença. O sofrimento tem a capacidade de remover distrações. Coisas que antes pareciam essenciais começam a perder importância. O orgulho diminui, a autossuficiência enfraquece. E pouco a pouco a alma começa a perceber que a presença de Deus vale mais do que qualquer estabilidade temporária. Muitas pessoas descobriram a profundidade da oração justamente nos períodos mais difíceis da vida. Descobriram o valor da presença de Deus em quartos silenciosos, durante madrugadas de choro, ansiedade e cansaço emocional. Porque existem intimidades espirituais que só nascem quando não sobra mais ninguém além dele. Davi escreveu alguns dos salmos mais profundos durante períodos de perseguição e sofrimento. Não foi no conforto do palácio que nasceram suas palavras mais intensas. Foi nas cavernas. Foi nos desertos emocionais. Foi nos momentos em que ele precisava desesperadamente da presença de Deus para continuar.
Talvez hoje você esteja aprendendo algo que nunca aprenderia em tempos fáceis. Talvez esteja descobrindo que Deus permanece perto até quando as emoções estão confusas. Talvez esteja percebendo que sua presença sustenta você até nos dias em que sua mente parece cansada demais para continuar. E existe algo muito poderoso nisso. Porque quando alguém encontra Deus profundamente no sofrimento, desenvolve uma fé diferente. Não é mais uma fé baseada apenas em emoções passageiras ou circunstâncias favoráveis. É uma fé construída na sobrevivência espiritual. O inimigo queria usar sua dor para afastar você de Deus. Mas talvez esteja acontecendo exatamente o contrário. Talvez este processo esteja aproximando você da presença dele de uma forma que nunca aconteceu antes. E mesmo quando você sente medo, dúvidas ou fraquezas emocionais, Deus continua vendo cada batalha silenciosa que existe dentro da sua alma. Existe uma razão pela qual pessoas profundamente transformadas por Deus quase sempre passaram por processos dolorosos. Porque algumas profundidades espirituais só podem ser alcançadas quando o coração é completamente quebrantado diante dele. Mas existe algo ainda mais importante que você precisa entender. Depois de atravessar tantas batalhas, muitas pessoas começam a acreditar que perderam tempo demais sofrendo. E o que vou te mostrar agora pode mudar completamente a maneira como você enxerga o processo que está vivendo. Lição 12. Deus não está atrasado. Ele está trabalhando no tempo certo. Uma das coisas que mais machuca o coração humano é esperar. Porque a espera desgasta emoções, testa pensamentos e desafia a fé diariamente. Existem pessoas que conseguem suportar a dor por um tempo, mas começam a desmoronar quando não entendem por que Deus ainda não respondeu. Talvez essa seja a sua luta agora. Você já orou muitas vezes, já pediu direção, já pediu mudança, já pediu alívio, mas os dias continuam passando e parece que nada acontece. E quanto maior a demora, maior a sensação de que Deus esqueceu você. Mas existe algo sobre o tempo de Deus que a mente humana raramente consegue compreender durante o sofrimento. Atraso para você não significa atraso para Deus. No Evangelho de João, capítulo 11, Lázaro estava doente. Maria e Marta enviaram uma mensagem urgente para Jesus. Elas acreditavam que ele chegaria rapidamente e resolveria tudo. Mas Jesus demorou. E enquanto esperavam, Lázaro morreu. Imagine a dor daquelas mulheres. Imagine a confusão dentro da mente delas. Elas sabiam quem Jesus era. Sabiam do seu poder. E mesmo assim, parecia que ele tinha chegado tarde demais. Talvez você também esteja vivendo algo parecido emocionalmente. Você olha para áreas da sua vida e pensa: se Deus realmente estivesse agindo, isso já teria mudado. O sofrimento faz a pessoa acreditar que silêncio significa demora definitiva. Mas quando Jesus finalmente chegou, declarou algo poderoso antes de realizar o milagre: Eu sou a ressurreição e a vida. Perceba isso. Aquilo que parecia encerrado para os olhos humanos ainda estava completamente debaixo do controle de Deus. Muitas vezes você interpreta a demora como abandono, porque enxerga apenas o relógio humano. Deus enxerga preparação, amadurecimento e propósito acontecendo ao mesmo tempo. José passou anos na prisão antes da porta certa se abrir. Abraão esperou décadas pela promessa. Davi foi ungido rei muito antes de sentar no trono. E durante todos esses processos, provavelmente existiram momentos em que cada um deles também lutou contra pensamentos de desânimo. O problema é que a espera mexe profundamente com emoções humanas. Quanto mais o tempo passa, mais o medo tenta dominar a mente. A pessoa começa a pensar que perdeu oportunidades, perdeu valor, perdeu futuro. E sem perceber, começa a medir a fidelidade de Deus pela velocidade das respostas. Mas Deus não trabalha apenas para resolver situações rapidamente. Ele trabalha para formar algo sólido dentro de você. Existe uma diferença entre receber algo cedo demais e receber algo no tempo certo. Algumas bênçãos entregues antes da preparação poderiam destruir emocionalmente uma pessoa despreparada. Por isso, Deus frequentemente trabalha primeiro dentro do coração, antes de mudar circunstâncias externas. Talvez hoje você esteja cansado de esperar.
cansado de lutar contra a sensação de que sua vida está parada, enquanto tudo ao redor parece continuar avançando. Mas Deus não perdeu o controle da sua história só porque o processo está demorando mais do que você gostaria. E existe algo poderoso acontecendo durante períodos de espera. Eles revelam onde sua confiança realmente está. Porque confiar em Deus quando tudo acontece rapidamente é fácil. Difícil é permanecer firme quando o céu parece silencioso e os resultados ainda não apareceram. Só que muitas vezes é exatamente nesse silêncio que Deus está preparando conexões, portas, mudanças e transformações que você ainda não consegue enxergar. O mais impressionante é que vários milagres da Bíblia aconteceram quando tudo parecia humanamente tarde demais. Porque Deus gosta de agir em momentos onde fica claro que foi sua mão sustentando tudo. Talvez hoje sua mente esteja cansada de esperar respostas. Mas isso não significa que Deus parou de agir. O invisível também faz parte do processo. E existe uma verdade ainda mais profunda que poucas pessoas entendem. Algumas dores continuam por um tempo, porque Deus não está apenas tentando mudar sua situação. Ele está tentando transformar completamente quem você está se tornando. Lição 13. Existem processos que estão transformando você por dentro. Muitas pessoas pedem para Deus mudar a situação, mas Deus primeiro começa mudando a pessoa. E essa talvez seja uma das partes mais difíceis do sofrimento. Porque quase sempre queremos alívio imediato, enquanto Deus está trabalhando em transformação profunda. O problema é que transformação verdadeira raramente acontece em ambientes confortáveis. É nos processos difíceis que o orgulho enfraquece. É nas perdas que a alma aprende a valorizar o que realmente importa. É no silêncio que muitas pessoas finalmente começam a ouvir Deus com profundidade. E embora ninguém goste de atravessar desertos emocionais, existem mudanças internas que só nascem nesses lugares. Talvez hoje você esteja olhando apenas para aquilo que perdeu. Paz emocional, segurança, forças, controle. Mas existe algo acontecendo dentro de você que talvez ainda não consiga perceber. O sofrimento muda a forma como a pessoa enxerga a vida. Pessoas que já passaram por dores profundas raramente continuam as mesmas. Algumas se tornam mais fechadas e amargas, mas outras desenvolvem compaixão, profundidade espiritual e uma sensibilidade emocional que antes não existia. E a diferença geralmente está em quem a pessoa decide se tornar durante o processo. No livro de Romanos, capítulo 5, está escrito que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Perceba a sequência espiritual disso. Deus consegue produzir força emocional através de processos difíceis. Não porque a dor seja boa, mas porque Ele consegue transformar sofrimento em amadurecimento. Talvez você esteja vivendo um período em que sente que tudo dentro de você mudou. Coisas que antes eram prioridade perderam importância. Pessoas que antes tinham tanto espaço na sua mente, já não ocupam o mesmo lugar. Até sua maneira de enxergar o mundo começou a mudar depois de certas dores. Isso acontece porque o sofrimento aprofunda a alma. Existem pessoas que passam a vida inteira vivendo superficialmente porque nunca foram obrigadas a confrontar suas próprias fragilidades. Mas quando a dor chega, máscaras emocionais caem. O coração começa a enxergar verdades que antes ignorava. E embora isso machuque, também pode gerar crescimento espiritual real. José saiu da prisão diferente do homem que entrou nela. Davi saiu das cavernas diferente do jovem pastor que começou a fugir. Pedro saiu do fracasso diferente do discípulo impulsivo que negou Jesus. Porque processos dolorosos mudam pessoas profundamente. E talvez Deus esteja permitindo certas batalhas porque existe uma versão mais forte, mais madura e mais preparada de você sendo construída agora. O inimigo quer que você enxergue apenas destruição. Quer que você acredite que perdeu tempo demais sofrendo. Mas Deus consegue usar até os capítulos mais difíceis da sua história para formar caráter, discernimento e profundidade espiritual. Existem forças emocionais que só aparecem depois de sobreviver ao sofrimento. Existe sabedoria, que nasce da dor.
Existe maturidade que surge quando a pessoa aprende a continuar caminhando mesmo sem entender tudo. E uma das maiores provas de crescimento espiritual não é nunca sentir medo ou tristeza. É continuar buscando Deus, mesmo quando o coração está cansado. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar claramente o que está sendo formado dentro de você, mas um dia poderá olhar para trás e perceber que certas dores destruíram versões antigas suas que jamais conseguiriam sustentar o propósito que Deus preparou. Porque às vezes Deus não remove imediatamente o processo justamente porque o processo está produzindo algo eterno dentro da alma. Mas existe uma batalha ainda mais perigosa acontecendo durante o sofrimento. Depois de tantas dores, algumas pessoas começam a acreditar que já estão quebradas demais para serem usadas por Deus. E o que vou te mostrar agora pode restaurar completamente a maneira como você enxerga sua própria história. Lição 14. Deus usa pessoas feridas, não apenas pessoas perfeitas. Existe uma mentira muito perigosa que o sofrimento tenta colocar dentro da mente humana. A ideia de que você precisa estar completamente forte, curado e sem falhas para ser amado por Deus ou usado por Ele. E depois de muitas dores, fracassos e crises emocionais, muita gente começa a acreditar nisso. A pessoa olha para si mesma e pensa: Deus não pode mais me usar. Eu estou cansado demais. Minha mente está destruída. Minha fé enfraqueceu. Talvez eu tenha me quebrado além do conserto. Mas a Bíblia inteira conta a história de pessoas imperfeitas sendo transformadas pela graça de Deus. Moisés carregava medo e insegurança. Jeremias acreditava que não era capaz. Elias entrou em um estado de exaustão emocional tão profundo que pediu a própria morte. Jonas tentou fugir do propósito. Pedro negou Jesus. Tomé duvidou. E Paulo carregava marcas profundas das perseguições e sofrimentos que enfrentou. Mesmo assim, Deus continuou usando cada um deles. Isso significa que Deus não espera a perfeição para começar a agir na vida de alguém. Talvez hoje você esteja se julgando por estar cansado emocionalmente. Talvez pense que suas crises, medos ou lágrimas afastam Deus de você. Mas existe algo muito poderoso sobre a graça de Deus. Ela alcança pessoas exatamente nos momentos em que elas se sentem mais fracas. Jesus nunca procurou os aparentemente perfeitos. Ele se aproximava dos quebrados, dos cansados, dos rejeitados e daqueles que já não conseguiam mais fingir força. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, Jesus declarou: os sãos não precisam de médico, e sim, os doentes. Perceba isso. Jesus não rejeitou os feridos. Ele se aproximou deles. O problema é que a dor faz a pessoa enxergar suas cicatrizes como motivo de vergonha. E o inimigo usa isso para prender pessoas no sentimento de inutilidade. Faz elas acreditarem que seus erros definem seu futuro, que suas crises anulam seu propósito, que suas fraquezas afastam a presença de Deus. Mas Deus frequentemente transforma exatamente aquilo que parecia motivo de vergonha em instrumento de impacto espiritual. Pedro, o homem que negou Jesus, se tornou um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. Paulo, que perseguia cristãos, se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Maria Madalena, antes marcada pelo sofrimento, foi uma das primeiras pessoas a testemunhar a ressurreição de Cristo. Isso mostra que Deus não vê você apenas pelo pior momento da sua vida. Talvez existam áreas da sua história que ainda doem muito quando você lembra. Talvez existam cicatrizes emocionais que ninguém conhece. Talvez você esteja cansado de lutar contra pensamentos que tentam diminuir seu valor diariamente. Mas Deus consegue restaurar até aquilo que parece profundamente quebrado. E existe algo muito poderoso sobre pessoas que passaram pelo sofrimento. Elas desenvolvem empatia verdadeira, desenvolvem profundidade espiritual, desenvolvem compaixão, porque sabem o que significa lutar silenciosamente contra dores internas. As maiores curas emocionais muitas vezes vêm através de pessoas que também carregam cicatrizes. O inimigo queria usar sua dor para fazer você desistir de si mesmo. Mas Deus pode transformar exatamente essa dor em parte do testemunho que ainda vai alcançar vidas. Talvez você não perceba agora, mas sobreviver até aqui
já é prova de que Deus continua sustentando você. E existe uma verdade ainda mais profunda que muita gente demora para entender. Algumas pessoas passam tanto tempo olhando para aquilo que perderam, que deixam de perceber tudo o que Deus ainda está construindo no invisível. O que vou te mostrar agora pode mudar completamente sua forma de enxergar o futuro. Lição 15. Deus está construindo algo no invisível enquanto você sofre. Uma das partes mais difíceis da dor é que quase sempre você não consegue enxergar nada acontecendo. Você ora, espera, luta emocionalmente todos os dias, mas parece que sua vida ficou parada. E quando a mente humana não vê movimento, começa a acreditar que Deus também não está fazendo nada. Mas existe uma realidade espiritual que muitos só entendem depois de atravessar o processo. Deus trabalha intensamente no invisível. Enquanto você chora, Deus continua organizando caminhos. Enquanto sua mente luta contra o medo, Deus continua sustentando você. Enquanto tudo parece silencioso, existe uma construção acontecendo além daquilo que seus olhos conseguem perceber. O problema é que o ser humano quer evidências imediatas, quer respostas rápidas, quer mudanças visíveis. Só que grande parte das obras de Deus começam escondidas antes de se tornarem públicas. Uma semente passa muito tempo debaixo da terra antes de produzir frutos. Um bebê cresce no invisível antes do nascimento. E muitos milagres espirituais também começam em lugares silenciosos. José não via Deus trabalhando enquanto estava preso. Davi não enxergava o futuro enquanto fugia pelas cavernas. Abraão não conseguia imaginar o cumprimento da promessa durante os anos de espera. Mas em todos esses processos, Deus já estava preparando acontecimentos que eles ainda não conseguiam entender. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Uma fase onde tudo parece lento, onde as respostas não chegaram, onde a ansiedade tenta convencer você de que nada vai mudar. Mas o invisível também faz parte do processo de Deus. E existe algo muito importante nisso. Porque se Deus mostrasse tudo o que está preparando antes do tempo, muitas pessoas dependeriam apenas daquilo que conseguem ver, não da fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Perceba isso. Fé verdadeira quase sempre caminha antes das evidências aparecerem. Talvez hoje você esteja emocionalmente cansado justamente porque ainda não consegue enxergar resultados. Você olha para a sua vida e pensa que continua no mesmo lugar. Mas existem transformações profundas acontecendo dentro de você agora mesmo. Sua resistência emocional está sendo fortalecida. Sua intimidade com Deus está sendo aprofundada. Seu discernimento está crescendo. Sua dependência espiritual está mudando. E embora nada disso seja imediatamente visível, tudo isso faz parte da construção que Deus está realizando. O inimigo quer convencer você de que o invisível significa vazio. Quer que você desista justamente porque ainda não consegue enxergar a colheita. Mas muitas pessoas abandonam processos no momento em que as raízes estavam começando a crescer. Existe uma razão pela qual algumas temporadas da vida parecem tão silenciosas. Deus frequentemente trabalha em profundidade antes de revelar externamente aquilo que está fazendo. E talvez uma das maiores provas disso seja o fato de que, apesar de tudo, você ainda continua aqui. Mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo lutando emocionalmente. Existe algo sustentando você além da sua própria força, porque quando Deus segura alguém, nem a dor consegue destruir completamente essa pessoa. Talvez você ainda não consiga ver claramente o futuro que Deus está preparando. Mas isso não significa que ele não exista. O invisível de hoje pode se tornar o testemunho mais poderoso da sua vida amanhã. E existe algo ainda mais profundo, que muita gente só percebe depois de sobreviver ao sofrimento. Algumas dores não chegaram para acabar com você. Elas chegaram para impedir que você desistisse cedo demais daquilo que Deus ainda vai fazer. Lição 16. O inimigo quer que você desista antes do tempo certo. Existe um motivo pelo qual algumas batalhas parecem tão intensas, justamente quando você está emocionalmente mais cansado.
Porque o inimigo não precisa destruir completamente uma pessoa para impedir o propósito dela. Muitas vezes basta convencer ela a desistir cedo demais. Desistir da fé. Desistir dos sonhos. Desistir da esperança. Desistir de acreditar que Deus ainda pode mudar alguma coisa. E talvez essa seja exatamente a guerra que está acontecendo dentro da sua mente agora. Depois de muito sofrimento, o coração começa a pensar que continuar lutando já não vale mais a pena. A alma fica cansada de esperar. A mente fica cansada de acreditar. E pouco a pouco surge uma vontade silenciosa de parar tudo, fugir de tudo, ou simplesmente deixar a vida seguir sem esperança. Mas existe algo muito importante que você precisa entender. O fato de você estar cansado não significa que chegou ao fim do propósito de Deus para a sua vida. O inimigo trabalha fortemente na última etapa do processo porque sabe que pessoas cansadas emocionalmente tomam decisões precipitadas. Elias, depois de vencer uma grande batalha espiritual contra os profetas de Baal, entrou em um estado tão profundo de exaustão que pediu a própria morte, conforme está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Perceba isso. O ataque mais perigoso não veio antes da vitória. Veio depois do desgaste emocional. Talvez você também esteja vivendo algo parecido. Não é apenas a dor atual que pesa. É o acúmulo de batalhas. O acúmulo de decepções. O acúmulo de noites difíceis. Chega um momento em que a alma começa a sentir que não suporta mais continuar. E é exatamente aí que o inimigo tenta agir com mais força. Ele quer que você interprete uma fase difícil como fracasso definitivo. Quer transformar cansaço temporário em desistência permanente. Quer convencer você de que nunca mais será feliz, nunca mais terá paz e nunca mais verá mudança. Mas Deus não perdeu o controle da sua história só porque você está atravessando uma estação dolorosa. Uma das maiores estratégias espirituais do inimigo é fazer a pessoa abandonar o processo pouco antes da transformação acontecer. Muitas pessoas desistem sem perceber o quão perto estavam daquilo que Deus estava construindo. José poderia ter desistido na prisão. Davi poderia ter desistido nas cavernas. Jó poderia ter abandonado a fé durante suas perdas. Pedro poderia ter desaparecido depois de negar Jesus. Mas aquilo que parecia o fim se tornou exatamente o lugar onde Deus começou uma reconstrução ainda maior. Talvez hoje sua mente esteja cansada demais para enxergar isso claramente. Talvez existam pensamentos dizendo que você perdeu tempo demais, sofreu demais e falhou demais. Mas Deus ainda continua vendo o futuro, onde você só consegue enxergar dor. E existe algo muito poderoso sobre pessoas que continuam caminhando mesmo feridas. Elas desenvolvem uma resistência espiritual que o inimigo não consegue destruir facilmente, porque descobriram que a força delas não vem apenas das emoções. Vem da presença de Deus sustentando elas silenciosamente todos os dias. No livro de Isaías, capítulo 40, está escrito que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso significa que Deus consegue sustentar pessoas até quando elas mesmas acreditam que já não possuem mais energia para continuar. Talvez hoje você esteja emocionalmente no limite, mas ainda existe propósito respirando dentro da sua vida. Ainda existe algo que Deus não terminou. Ainda existe reconstrução acontecendo mesmo no invisível. E o mais impressionante é que muitas vezes a pessoa só percebe o quanto Deus sustentou ela depois que atravessa a tempestade. Só que existe uma verdade ainda mais profunda que poucas pessoas entendem durante o sofrimento. Algumas batalhas não chegaram para destruir sua fé. Elas chegaram para ensinar você a depender completamente de Deus. Lição 17. Existem batalhas que ensinam você a depender completamente de Deus. O ser humano gosta da sensação de controle. Gostamos de saber o que vai acontecer, de resolver problemas rapidamente e de acreditar que conseguimos sustentar a própria vida com nossas próprias forças. Mas existem momentos em que Deus permite situações que ultrapassam completamente aquilo que conseguimos controlar. E isso assusta profundamente a alma, porque quando a pessoa percebe que não consegue resolver tudo sozinha,
ela entra em confronto com a própria fragilidade. O orgulho enfraquece, a autossuficiência desmorona, e muitas vezes nasce um sentimento doloroso de impotência. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você já tentou encontrar respostas, já tentou carregar tudo sozinho, já tentou controlar emoções, circunstâncias e medos, mas chegou um momento em que percebeu que não consegue sustentar tudo sem ajuda. E embora isso doa, pode ser exatamente o lugar onde Deus começa a aprofundar sua dependência espiritual. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus declarou: "Sem mim, nada podeis fazer." Perceba a profundidade dessas palavras. Jesus não estava falando apenas sobre grandes milagres ou ministérios. Ele estava mostrando que a alma humana nunca foi criada para viver distante da dependência de Deus. O problema é que muitas pessoas só descobrem isso depois que suas próprias forças acabam. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro quando tentou andar sobre as águas. Enquanto manteve os olhos em Jesus, conseguiu caminhar acima do impossível. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo dominou sua mente e ele começou a afundar, conforme está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 14. E talvez seja isso que está acontecendo dentro de você agora. Sua mente está tão focada no tamanho da tempestade que quase não consegue perceber que Jesus continua perto. A dor faz a pessoa acreditar que precisa carregar tudo sozinha. Mas Deus nunca pediu isso de você. Existem batalhas que chegam justamente para quebrar a ilusão de independência, porque algumas pessoas passam anos acreditando que conseguem viver sem profundidade espiritual, até que uma crise emocional revela o quanto estão frágeis internamente. E embora o sofrimento seja difícil, ele frequentemente aproxima a alma de Deus de uma maneira que o conforto nunca conseguiria. Talvez antes dessa fase você orasse menos, dependesse menos da presença de Deus, buscasse menos intimidade espiritual. Mas agora, depois de tantas noites difíceis, existe uma busca diferente dentro do seu coração. Porque quando a pessoa entende que suas próprias forças são limitadas, ela finalmente começa a se apoiar verdadeiramente em Deus. E existe algo poderoso nisso. Pessoas que aprendem dependência espiritual desenvolvem uma paz diferente. Não porque a vida fica perfeita, mas porque param de acreditar que precisam controlar tudo sozinhas. O inimigo quer transformar sua sensação de fraqueza em desespero. Quer convencer você de que pedir ajuda para Deus significa derrota. Mas, na verdade, reconhecer sua necessidade espiritual é um dos maiores sinais de maturidade diante de Deus. Foi quando Pedro começou a afundar que gritou: "Senhor, salva-me." E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. Perceba isso. Jesus não abandonou Pedro no momento da fraqueza. Ele respondeu ao clamor dele. Talvez hoje sua alma esteja exatamente assim, cansada, assustada, sem forças para continuar fingindo controle. Mas Deus continua perto até nos momentos em que você sente que está afundando emocionalmente. E talvez essa fase esteja ensinando você a confiar mais na presença de Deus do que na estabilidade das circunstâncias. Porque existe uma diferença entre conhecer Deus superficialmente e depender dele, diariamente, para sobreviver emocionalmente. Mas existe uma verdade ainda mais profunda que muitas pessoas só entendem depois de atravessar grandes dores. Algumas lágrimas que hoje parecem sem sentido estão preparando um propósito muito maior do que você consegue imaginar. Lição 18. Deus nunca desperdiça suas lágrimas. Existem lágrimas que ninguém vê. Lágrimas silenciosas derramadas durante a madrugada. Lágrimas escondidas atrás de sorrisos cansados. Lágrimas de pessoas que continuam funcionando por fora enquanto desmoronam por dentro. Talvez você tenha chorado assim recentemente. Talvez existam dores que ninguém ao seu redor entende completamente. Pensamentos que você nunca conseguiu explicar. Um peso emocional que cresce em silêncio enquanto você tenta continuar forte diante de todos. E uma das sensações mais dolorosas do sofrimento é acreditar que suas lágrimas não têm valor, que sua dor não está sendo percebida
e que ninguém realmente entende o que está acontecendo dentro da sua alma. Mas existe uma verdade poderosa que a Bíblia revela repetidamente. Deus vê lágrimas que ninguém mais percebe. No livro dos Salmos, capítulo 56, Davi declara algo profundo. Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Perceba isso. Deus não ignora lágrimas sinceras. Cada momento de dor emocional é visto por Ele. Talvez hoje você esteja cansado de tentar parecer forte o tempo inteiro. Cansado de esconder sofrimento para não preocupar outras pessoas. Cansado de lutar silenciosamente contra pensamentos que drenam sua esperança. Mas Deus conhece batalhas que ninguém ao seu redor consegue enxergar. Ele conhece as noites em que você perdeu o sono por ansiedade. Conhece os momentos em que sua fé quase enfraqueceu completamente. Conhece os dias em que você teve vontade de desistir de tudo, mas continuou caminhando mesmo ferido. E existe algo profundamente transformador nisso. Porque quando a pessoa entende que Deus vê sua dor, ela percebe que nunca sofreu sozinha. O sofrimento faz a mente acreditar que suas lágrimas são sinal de fraqueza. Mas muitas vezes elas são prova de que você está sobrevivendo a batalhas extremamente pesadas sem desistir. Jesus também chorou. No Evangelho de João, capítulo 11, diante da morte de Lázaro, a Bíblia registra uma das passagens mais curtas e mais profundas das Escrituras. Jesus chorou. Isso significa que o próprio Cristo entende profundamente a dor humana. Ele conhece tristeza, conhece sofrimento, conhece angústia emocional. E exatamente por isso consegue sustentar pessoas quebrantadas. Talvez você tenha perguntado em silêncio: por que Deus ainda não removeu essa dor? E embora nem todas as respostas sejam reveladas imediatamente, existe algo que você precisa lembrar. Deus consegue transformar lágrimas em crescimento espiritual, em sensibilidade emocional e até em testemunhos que futuramente fortalecerão outras vidas. Existem pessoas hoje sendo usadas por Deus justamente porque sobreviveram a períodos que quase destruíram elas emocionalmente. Pessoas que aprenderam compaixão através da própria dor. Pessoas que hoje carregam esperança porque um dia também estiveram quebradas. E talvez Deus esteja formando algo dentro de você que ainda não consegue perceber. O inimigo quer convencer você de que seu sofrimento é inútil. Quer transformar lágrimas em desespero permanente. Mas Deus nunca desperdiça processos dolorosos. Mesmo quando você não entende completamente, existe construção acontecendo no invisível. Talvez suas lágrimas estejam regando forças que ainda vão nascer dentro da sua alma. Talvez estejam preparando maturidade espiritual. Talvez estejam ensinando você a depender mais profundamente da presença de Deus. E talvez um dia você perceba que sobreviveu exatamente ao tipo de dor que imaginava não suportar. Porque pessoas sustentadas por Deus descobrem algo poderoso durante o sofrimento. Elas podem até se sentir fracas em alguns momentos, mas nunca estão completamente sozinhas. E existe uma última verdade que pode mudar completamente a maneira como você enxerga toda essa caminhada. Porque depois de tanta dor, existe algo que Deus ainda quer que você entenda sobre o propósito da sua vida. Lição 19. Seu propósito é maior do que a dor que você está enfrentando. Uma das maiores estratégias do sofrimento é fazer você acreditar que sua vida se resume ao momento difícil que está vivendo agora. A dor tenta diminuir sua visão. Faz você esquecer sonhos, esquecer promessas e esquecer tudo aquilo que Deus ainda pode realizar através da sua história. E quanto mais tempo a luta dura, mais difícil se torna enxergar propósito no futuro. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Você olha para si mesmo e vê apenas cansaço. Vê feridas emocionais. Vê frustrações acumuladas, e pouco a pouco surge um pensamento perigoso dentro da mente. Talvez eu nunca consiga viver aquilo que Deus tinha para mim. Mas existe algo poderoso que você precisa entender agora. O propósito de Deus não desaparece só porque você atravessou períodos difíceis. José continuou carregando o propósito mesmo dentro da prisão. Davi continuou carregando o propósito enquanto fugia pelo deserto. Pedro continuou carregando o propósito mesmo depois de negar Jesus. E você também continua carregando o propósito mesmo ferido.
O problema é que muitas pessoas acreditam que propósito significa ausência de dor. Mas na Bíblia, várias das pessoas mais usadas por Deus atravessaram temporadas profundamente difíceis antes de viverem aquilo para o que foram chamadas. Porque propósito não nasce apenas em momentos fáceis. Muitas vezes ele é fortalecido exatamente dentro do sofrimento. Existe uma força espiritual que nasce quando alguém continua caminhando mesmo machucado. Existe uma maturidade que só aparece quando a pessoa aprende a confiar em Deus em meio às crises. E existe uma autoridade espiritual que frequentemente é construída nas temporadas mais silenciosas da vida. Talvez hoje você esteja enxergando apenas o que perdeu. Tempo, energia emocional, paz, segurança. Mas Deus ainda enxerga tudo aquilo que pode nascer depois desse processo. No livro de Romanos, capítulo 8, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo o que aconteceu foi bom. Significa que Deus consegue transformar até capítulos dolorosos em parte de algo maior. E talvez sua mente ainda não consiga compreender completamente isso agora, porque quando a alma está cansada, ela enxerga apenas sobrevivência. Mas Deus continua enxergando o futuro. O inimigo quer fazer você desistir cedo demais, porque sabe que existe propósito sobrevivendo dentro da sua dor. Sabe que existem pessoas que ainda serão alcançadas através daquilo que Deus fará na sua vida. Sabe que existe força sendo construída dentro de você neste exato momento. E talvez seja por isso que algumas batalhas pareceram tão intensas. Porque aquilo que Deus colocou dentro de você possui valor espiritual. Muitas pessoas quebram completamente quando enfrentam sofrimento. Mas outras saem mais profundas, mais fortes e mais próximas de Deus. Não porque a dor foi fácil, mas porque decidiram continuar caminhando mesmo sem entender tudo. Talvez hoje você esteja cansado de lutar. Cansado de esperar respostas. Cansado de tentar permanecer firme emocionalmente. Mas ainda existe propósito respirando dentro da sua história. Seu sofrimento não anulou aquilo que Deus escreveu sobre sua vida. Suas lágrimas não destruíram seus dons. Suas crises não cancelaram seu futuro. E mesmo que existam áreas quebradas dentro de você agora, Deus continua sendo especialista em reconstruir pessoas feridas. Talvez você não consiga enxergar claramente ainda, mas existe algo maior sendo preparado além dessa dor. Existe crescimento espiritual acontecendo. Existe fortalecimento emocional acontecendo. Existe transformação acontecendo. E um dia você poderá olhar para trás e perceber que as batalhas que quase fizeram você desistir foram exatamente aquelas que ensinaram você a depender mais profundamente de Deus. Mas existe uma última verdade que você precisa ouvir antes deste vídeo terminar. Porque depois de tudo o que tentou destruir sua fé, existe algo que a dor nunca conseguiu apagar completamente. Lição 20. A dor não conseguiu apagar o que Deus colocou dentro de você. Depois de tudo o que você enfrentou, existe uma pergunta importante que precisa ser feita agora. Como você ainda continua aqui? Porque, sinceramente, houve momentos em que parecia impossível continuar. Momentos em que sua mente ficou cansada demais. Momentos em que a tristeza pesou tanto que você achou que não suportaria mais. Houve noites em que você chorou sozinho. Dias em que perdeu forças emocionalmente. Fases em que até orar parecia difícil. E mesmo assim, você continua aqui. Talvez ferido. Talvez cansado. Talvez tentando entender muitas coisas. Mas ainda respirando. Ainda lutando. Ainda buscando alguma esperança no meio da dor. Isso significa que existe algo dentro de você que o sofrimento não conseguiu destruir. O inimigo tentou apagar sua fé através do medo. Tentou destruir sua esperança através da demora. Tentou fazer você desistir através do cansaço emocional. Tentou convencer você de que sua história terminou nessa dor. Mas você chegou até aqui, e talvez hoje você não perceba a profundidade disso, porque ainda está emocionalmente cansado. Mas sobreviver também é uma forma de milagre. Existem pessoas que olham para a própria dor
e enxergam apenas destruição. Mas Deus consegue olhar para pessoas quebradas e ainda enxergar propósito, futuro e reconstrução. Foi assim com Pedro depois do fracasso. Depois de negar Jesus 3 vezes, Pedro provavelmente acreditou que tinha destruído completamente seu chamado. A culpa deve ter esmagado sua mente. A vergonha deve ter consumido seu coração. Mas Jesus não desistiu dele. No Evangelho de João, capítulo 21, Jesus encontra Pedro novamente. E ao invés de rejeitá-lo, restaura sua identidade e reafirma seu propósito. Perceba isso profundamente. Deus não define você pelo pior momento da sua vida. Talvez existam partes suas que ainda estão em reconstrução. Talvez existam áreas emocionais cansadas, feridas e confusas. Mas Deus continua vendo aquilo que sua dor não conseguiu apagar. Sua capacidade de amar ainda existe. Sua fé ainda existe. Seu propósito ainda existe. Sua história ainda não terminou. E talvez esta seja a maior batalha espiritual de todas. Continuar acreditando nisso mesmo depois de tantas dores. Porque o sofrimento tenta diminuir você. Tenta fazer você esquecer quem é. Tenta transformar uma fase difícil em identidade permanente. Mas Deus nunca chamou você pelo seu trauma. Nunca chamou você pela sua ansiedade. Nunca chamou você pelas suas crises. Deus chama você pelo propósito. Existe uma razão pela qual, mesmo depois de tantas batalhas, você ainda sente algo dentro de si dizendo para continuar. Existe uma razão pela qual sua alma ainda busca esperança. Existe uma razão pela qual você não conseguiu desistir completamente. Porque aquilo que Deus colocou dentro de você é mais forte do que a dor que tentou destruir você. No livro de Isaías, capítulo 43, Deus declara: Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Perceba isso. Deus nunca prometeu ausência de batalhas, mas prometeu presença durante elas. Talvez hoje você ainda esteja atravessando águas profundas emocionalmente. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez existam lágrimas que ninguém conhece. Mas Deus continuou sustentando você até aqui. E se Ele sustentou você até agora, também conseguirá sustentar os próximos passos da sua caminhada. Um dia tudo isso fará sentido de uma forma que hoje você ainda não consegue compreender completamente. Um dia você perceberá que não foi a sua força que manteve você de pé. Foi a graça de Deus. Foi a presença de Deus. Foi o cuidado invisível de Deus nos dias em que ninguém mais viu sua dor. E talvez este vídeo tenha chegado até você hoje porque Deus queria lembrar uma verdade que sua dor tentou fazer você esquecer. Você não nasceu para desistir no meio do processo. Existe propósito sobrevivendo dentro de você. Existe esperança sobrevivendo dentro de você. Existe vida sobrevivendo dentro de você. E enquanto Deus continuar sustentando sua alma, nenhuma dor será forte o suficiente para destruir aquilo que Ele escreveu sobre a sua história. Talvez você tenha começado este vídeo sentindo que estava sozinho. Sentindo que ninguém conseguia entender o peso que existe dentro da sua mente. Talvez você tenha chegado aqui cansado de lutar batalhas silenciosas, cansado de carregar dores que nem consegue explicar direito. Mas depois de tudo o que ouvimos juntos hoje, existe algo que você precisa lembrar profundamente. Deus viu cada lágrima que ninguém percebeu. Ele viu as noites em que sua ansiedade quase venceu você. Viu os momentos em que sua fé ficou por um fio. Viu as vezes em que você sorriu por fora enquanto desmoronava por dentro. Viu quando você teve vontade de desistir, mas mesmo sem forças continuou caminhando. E talvez essa seja a parte mais poderosa de toda a sua história até aqui. Você ainda continua de pé depois de tudo o que tentou destruir você. Talvez ferido, talvez cansado, talvez emocionalmente esgotado, mas ainda vivo. Ainda respirando, ainda buscando esperança, e isso significa que a dor não venceu completamente sua alma. Porque existe algo dentro de você que Deus continua sustentando todos os dias, mesmo quando você não percebe. Ao longo deste vídeo, você ouviu que o silêncio de Deus não significa abandono. Ouviu que o sofrimento pode revelar forças escondidas.
Ouviu que existem batalhas formando maturidade espiritual dentro da sua alma. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você começou a perceber que sua dor não é o capítulo final da sua história. O inimigo queria convencer você de que acabou. Queria fazer você acreditar que nunca mais sentiria paz. Queria transformar sua dor em identidade permanente. Mas Deus continua olhando para sua vida e vendo propósito. Mesmo nas suas fraquezas, mesmo nas suas lágrimas, mesmo nas partes da sua história que ainda estão quebradas. Existe uma razão pela qual você sobreviveu até aqui. Existe uma razão pela qual, mesmo cansado, sua alma ainda procura esperança. Existe uma razão pela qual você ainda não conseguiu desistir completamente. Porque Deus ainda não terminou aquilo que começou em você. Talvez hoje você não consiga enxergar claramente o futuro. Talvez algumas respostas ainda estejam em silêncio. Talvez existam áreas da sua vida que continuam doendo profundamente. Mas o fato de você ainda estar aqui já prova que Deus continua sustentando você invisivelmente. E um dia, quando olhar para trás, você perceberá que as temporadas que quase destruíram sua fé foram exatamente aquelas que aprofundaram sua intimidade com Deus, fortaleceram sua alma e prepararam você para algo maior. Porque pessoas sustentadas por Deus descobrem algo poderoso. Elas podem ser abaladas, podem chorar, podem sentir medo, mas não são destruídas completamente. Então não desista agora. Não abandone sua fé por causa desta fase. Não permita que a dor decida o destino da sua história. Existe vida depois desse sofrimento. Existe esperança depois dessa tempestade. Existe propósito depois dessa dor. E talvez Deus tenha permitido este vídeo aparecer hoje, exatamente para lembrar você de algo que o sofrimento tentou apagar da sua mente. Você ainda tem valor. Você ainda tem propósito. Você ainda tem futuro. E enquanto Deus continuar segurando sua mão, nenhuma dor será grande o suficiente para destruir aquilo que Ele decidiu realizar através da sua vida. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, não ignore aquilo que seu coração está sentindo agora. Talvez Deus tenha usado exatamente este momento para alcançar áreas da sua alma que estavam cansadas há muito tempo. Porque existem pessoas que chegaram até este vídeo pensando em desistir silenciosamente. Pessoas que estavam perdendo forças emocionais. Pessoas que já não conseguiam enxergar esperança para continuar. E talvez você tenha percebido hoje que Deus nunca esteve distante durante sua dor. Mesmo no silêncio, Ele estava presente. Mesmo nas lágrimas escondidas, Ele estava vendo. Mesmo nas noites mais difíceis, Ele continuava sustentando você. E talvez a maior prova disso seja o fato de que você conseguiu chegar até aqui. Depois de tantas batalhas emocionais, depois de tantas decepções, depois de tanto cansaço, você ainda continua respirando, ainda continua buscando esperança, ainda continua tentando acreditar que existe algo maior além dessa dor. Isso não é fraqueza, isso é sobrevivência espiritual. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez existam feridas que continuam abertas. Talvez algumas dores ainda façam sua mente lutar diariamente contra medo, ansiedade e desânimo. Mas Deus continua trabalhando até em lugares que seus olhos não conseguem enxergar. E um dia você perceberá que aquilo que hoje parece apenas sofrimento também estava formando força, profundidade e propósito dentro da sua alma. Porque Deus nunca desperdiça processos, nunca desperdiça lágrimas, nunca desperdiça pessoas quebrantadas. Ele transforma desertos em lugares de crescimento espiritual. Transforma cicatrizes em testemunhos. Transforma sobreviventes em instrumentos de esperança para outras vidas. Então não permita que esta fase faça você esquecer quem você é diante de Deus. Você não é apenas sua dor. Você não é apenas seu medo. Você não é apenas suas crises emocionais. Existe um propósito maior respirando dentro da sua história. Existe algo que Deus ainda está construindo mesmo no invisível. E enquanto Ele continuar sustentando sua alma, nenhuma tempestade será forte o suficiente para destruir completamente você.
Se este vídeo tocou seu coração, escreva nos comentários: Deus ainda está comigo. Talvez sua mensagem se torne exatamente a esperança que outra pessoa precisava encontrar hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por uma batalha silenciosa. Porque existem pessoas lutando dores que ninguém consegue enxergar, e uma única palavra pode impedir alguém de desistir. E acima de tudo, lembre-se disto quando a dor tentar fazer você esquecer. Deus ainda está escrevendo sua história. E Ele não chegou até aqui para abandonar você agora.